Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Veloso, eu sou médica formada pela Unicamp e eu vou conversar com vocês aqui de novo, mais uma vez, a respeito do coronavírus. E o tema hoje é sobre isolamento social, por que alguns governos estão propondo isso, por que a gente está propondo isso, por que é importante e o que isso significa na prática, porque as pessoas estão confundindo um pouco essa questão. O que eu vou falar aqui para vocês é baseado num artigo, numa entrevista de um médico chamado Asaf Bitton. Ele é diretor de saúde pública da Universidade de Harvard e eu vou deixar depois o link aqui embaixo, tanto para o artigo que ele escreveu quanto para a entrevista. São em inglês, mas quem quiser conferir os dados pode dar uma olhada. Enfim, por que a gente está propondo isolamento social? A ideia disso é diminuir a velocidade de propagação do coronavírus e, com isso, evitar um colapso no sistema de saúde. E quando a gente fala em colapso, não são as filas normais que a gente está acostumado, infelizmente, a ver no SUS, mas é basicamente o sistema não suportar e a gente não conseguir atender mais ninguém. E isso vai ser uma catástrofe não só para os doentes de coronavírus, como para qualquer pessoa que eventualmente precise do serviço de saúde para outras doenças, acidentes, enfim. Então, o que significa isolamento social? Significa a gente se desconectar fisicamente de todo mundo que não mora na mesma casa que a gente. A gente precisa agir rápido, a gente já devia ter agido, isso aí é para ontem. Então vamos começar assim que possível, quanto antes, mais vidas a gente vai conseguir salvar. O que significa esse distanciamento social? Significa a gente não ter contato físico com ninguém que não mora na nossa casa. Então não significa a gente ir trabalhar em casa ou as crianças não terem aulas e vir para casa se a gente continua convidando amiguinhos para vir em casa, fazendo festinhas, convidando coleguinhas para dormir em casa ou indo com uma turma na praia. Na verdade, isso é o contrário de isolamento social, né? Você tá ali confraternizando com as pessoas. Não é isso que é para fazer. É não ter nenhum contato físico com outras pessoas, manter distância de pelo menos 2 metros de qualquer outra pessoa que não more junto com você. Não só isso, mas também evitar colocar a mão em superfícies que outras pessoas podem ter colocado a mão. Por quê? Porque a gente sabe que esse vírus, o coronavírus, em alguma superfície, ele sobrevive até 9 dias. Então, se uma pessoa que estava contaminada com o vírus espirrou ou está com a mão contaminada e colocou, por exemplo, a mão num corredor de escada, por exemplo, se você for lá e pôr a mão e depois for a mão na sua boca, no seu olho, no seu nariz, você pode se contaminar com o vírus da mesma maneira. Esse vírus, ele é transmitido através de tosse, de espirro, né, dessas gotículas que saem quando a gente está resfriada, e ele fica no ambiente, tecido, roupa, qualquer superfície. Outra coisa que é importante, né, que as pessoas acham que elas são obrigadas a ficar dentro de casa. Não necessariamente. Você pode, não só pode, como deve, sair, por exemplo, para dar uma volta, andar em um parque, né? Isso é bom para a sua saúde física e mental. Ficar confinado dentro de casa traz outros problemas. Mas sempre que você for fazer isso, você vai fazer isso sempre só com as pessoas que já moram com você, mantendo essa distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas e evitando de colocar a mão em superfícies que possam estar contaminadas. Com relação à comida, muitas pessoas têm dúvida se vale a pena, por exemplo, cozinhar em casa ou pedir comida da rua, né? Via entrega, delivery, esse tipo de coisa. Se você quer minimizar ao máximo o seu risco, o melhor é você cozinhar em casa, claro, porque só você ou as pessoas da sua família vão ter contato com aquela comida. Toda vez que você pede comida, por exemplo, de um restaurante, tem uma série de pessoas que podem ter contato com essa comida, desde a pessoa que está cozinhando, pessoa que vai colocar na embalagem, outra que vai te entregar. Todas essas pessoas eventualmente podem estar doentes e não sabem e contaminar a sua comida. Claro que cada um aí tem que pesar o risco-benefício de cada coisa, né? Se você está num grupo de risco mais vulnerável, tem idosos na sua casa ou pessoas que já têm outras doenças, é mais importante você evitar comida de fora. Se você não está nesse grupo de risco, não sabe cozinhar, né? Isso vai mudar muito a sua vida. Aí você pensa
o custo-benefício, mas só tendo em mente que cada vez que você pede comida de fora, você está trazendo algum tipo de risco para sua casa. Toda vez que você for sair e não tiver como não encostar em algum ambiente, alguma superfície pública, por exemplo, quando for no supermercado ou na farmácia fazer compras, você eventualmente vai ter que pegar produtos ali, pôr a mão no caixa, pôr a mão na máquina de cartão. Então não tem como você não encostar a sua mão em superfícies públicas. Então assim que chegar em casa, lavar as mãos muito bem. E quando a gente fala lavar as mãos, não é dar aquela lavadinha, né, que sai do banheiro só para dizer que deu. Não, é tipo lavar a mão, lavar os dedos, cada dedo, lavar a mão como se fosse aí um cirurgião indo para uma cirurgia. Outro ponto importante é, se você ficar doente, aí você tem que tentar se isolar mesmo das pessoas que moram com você. Então, aí evitar de compartilhar toalha, talher, né, ficar mais no seu quarto, mais isolado das outras pessoas, né? Eu sei que isso é difícil, mas para evitar de, se você tá doente, contaminar as pessoas que moram com você também. E por último, um recado para os jovens. Eu sei que todo esse tipo de isolamento, ele bate muito mais forte para as pessoas jovens. É claro que é mais fácil para mim, por exemplo, estar isolada aqui na minha casa com as minhas filhas, né, que são as pessoas que eu mais amo, do que para minhas filhas estarem isoladas comigo e com as irmãs, que é provavelmente o pesadelo na vida delas, né? Você, como jovem, tá desconectado fisicamente dos seus amigos, do namoradinho, tudo isso é muito mais difícil. Mas também é uma oportunidade de vocês serem heróis, né? Os nossos idosos, os nossos pais, os nossos avós precisam da nossa ajuda em relação a isso. E também, assim, as pessoas jovens acham que, pra mim vai ser só um resfriadinho, não tem problema eu me contaminar. Não é bem assim, né? A gente já viu que na Itália, por exemplo, quase metade das pessoas que estão internadas tem menos de 50 anos, então não é que os jovens estão totalmente fora de risco, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha aí alguma utilidade, que a gente consiga juntos diminuir o máximo possível o número de pessoas contaminadas. Eu sei que essas medidas que eu tô falando, elas são mais fáceis para algumas pessoas, mais difíceis para outras, né? Se isolar às vezes é muito complicado, mas o máximo que a gente conseguir fazer ajuda. Funciona aqui como se fosse um voto, né? A gente fala, o meu voto não vale nada se o outro não fizer. Vale sim, né? Todo mundo, cada pessoa conta, e quanto mais a gente conseguir fazer, mais mortes a gente vai evitar, melhor vai ser a nossa resposta para esse problema aí que, enfim, é tão difícil de tratar, mas a gente vai conseguir superar isso, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo.